Boa noite, gente. Estou muito feliz com esse momento. Na verdade, uma grande satisfação estar com todos vocês. Eu sou Verônica Lima, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN e artista, e atual coordenadora do GUAP, o Grupo Universitário de Aquarela e Pastel. É com muita alegria que eu, em nome do GUAP, recebo todos vocês no primeiro Encontro Internacional de Aquarelistas de Natal. Antes de falar sobre o evento, eu gostaria de apresentar a vocês o GUAP. Afinal, o que é GUAP? O GUAP é o único grupo de extensão constituído em torno das artes visuais no âmbito da UFRN, dando assim visibilidade à referida universidade nessa área das artes, através de seus cursos, oficinas e exposições. O grupo tem quase 20 anos já. Foi fundado no início dos anos 2000 pelo nosso querido componente Vicente Vitoriano, exímio aquarelista e meu primeiro professor de aquarela. Eles seriam um dos convidados para nos brindar com uma palestra hoje à noite, mas, infelizmente, ele se encontra hospitalizado no momento. Graças a Deus, saiu da UTI, está bem melhor e está nos acompanhando no quarto do hospital. Obrigado, Vicente, por sua contribuição e por ter coordenado esse grupo por tantos anos. Hoje, o grupo é composto por 30 membros, entre professores da UFRN, na ativa e aposentados, estudantes e ex-estudantes dessa universidade e pessoas da comunidade externa, todos artistas. Ao longo desses anos, com o intuito de ampliar suas fronteiras, o grupo já realizou exposições e demais ações, tanto no interior do estado do Rio Grande do Norte, como Touros, Macaíba, Goianinha, quanto fora desse estado, Pernambuco e Rio, por exemplo, e ainda já fez uma exposição internacional, como a ocorrida em Barcelona, na Espanha, no ano de 2014. Tendo como um dos principais objetivos a manutenção de uma produção em artes visuais de qualidade, o grupo mantém relações com o ensino, envolvendo estudantes e professores em seus quadros, inclusive de outras áreas como arquitetura e design, com a extensão, a ofertar cursos e oficinas de extensão, particularmente em parceria com o Núcleo de Arte e Cultura, NAC, o qual é dirigido por Teodora, uma das nossas palestrantes de hoje, e também com a pesquisa, tendo em vista que vários dos seus membros desenvolvem projetos individuais de pesquisa em arte ou sobre arte. Tendo apresentado o grupo, volto a falar um pouco sobre o evento. O que é esse evento, Na verdade, é um sonho realizado. E esse sonho não é recente. Em 2010 ainda, a semente desse sonho foi plantada quando fui ao segundo Encontro Internacional de Aquarelistas de Paraty. Voltei para casa pensando, quero fazer um desses em Natal. Foi aí que conheci um dos nossos convidados, Ricardo Inck, que muito me ajudou nessa empreitada. Na época, eu ainda não coordenava o GUAP. Tinha outras prioridades, enfim, o sonho foi adiado, mas a semente ficou latente. Ano passado, assumi a coordenação do grupo e o desejo voltou. Começamos a pensar coletivamente nesse encontro e resolvemos programar para 2020, pois assim teríamos mais tempo para nos preparar. Começamos o ano com 1000 planos, claro, para o evento presencial. Mas em março o coronavírus chegou com força no nosso país e nós fomos tomados de tristeza e fomos obrigados a nos isolar e momentaneamente desistimos. De novo pensamos, vamos engavetar o sonho. Aí, do nada, Ricardo Inck me convidou para assistir às demos livres de outro dos nossos convidados, Ari de Góes. Ele faz gentilmente toda terça-tarde uma demo muito legal, convidando outros artistas, e essa demo foi que me fez pensar, por que não fazer um encontro virtual?
né? Obrigado, Ari, e obrigado, Ricardo, por ter inspirado. A partir dali, a semente voltou a querer germinar, começou a quebrar as carapaças e um belo dia pensei, por que não, né? Fazer um evento virtual. Serviria de experiência e como teste para um futuro evento presencial. Chamei uma reunião do GUAP e mostrei a ideia. Todos toparam, se animaram, apoiaram. Seria um frescor em tempos tão árduos. Daí, comissões foram criadas, arregaçamos as mangas e aqui estamos nós nessa noite, abrindo o evento. Estou emocionada. Infelizmente, através de telas, que é o que o contexto nos permite, mas estamos aqui, vivos e cheios de disposição para pintar e compartilhar esses próximos dias com vocês. O objetivo principal do evento é divulgar a técnica da aquarela como uma possibilidade de expressão artística para qualquer pessoa interessada, bem como estimular o aprimoramento técnico daqueles que já trabalham com a técnica. Lembrando que sempre temos o que aprender. Além disso, com toda essa situação atual que vivemos no mundo, com o isolamento provocado pela pandemia, o exercício da arte nos permite superar a solidão e a melancolia ocasionadas por estarmos restritos ao lar, sem poder interagir com as pessoas. Assim, momentos de aprendizado de uma técnica artística, em formato remoto, pode nos ajudar a minimizar as consequências psicológicas das restrições sociais impostas em nome da saúde pública. Para fechar a minha fala, por enquanto, quero fazer os agradecimentos a todos aqueles que se envolveram na organização do evento. Muito obrigada, Marali e Mirinha, pelo trabalho da comissão de inscrições. Muito obrigada a Vicente Vitoriano, Graça e Ana, pelo trabalho na comissão da exposição. Agradeço imensamente aos bolsistas envolvidos com o evento. Jennifer, Mariana, Daniel, Cristalina e Roberto. Sem vocês não teríamos conseguido. Agradeço a todos os convidados que se dispuseram a nos acompanhar nessa jornada. Os artistas Ângela Barbie, Carlos Avelino, Eudes Correia, Fernando de Paiva, Aride Góes e Ricardo Inck. Aos palestrantes Teodora Alves, Regina Rojas, Daniel Carneiro, Érica Rosim, Luciana Leite e Nicolau Piratininga. Regina foi convidada de última hora e foi muito gentil ao aceitar substituir Vicente, que, como eu falei, está no hospital agora, mas está bem. Aos mediadores, Andressa Lanusa, Marali Cardoso, Miriam Lima, Silvana Benevides, Ricardo Marques, Vanderberg Medeiros, todos guapianos, só nós sabemos as dificuldades de penetrar nesse mundo virtual. Obrigada a todos. A todos os demais guapianos que sempre nos apoiaram, muito obrigada. Agradecemos também ao apoio da PROEX, Pró-Reitoria de Extensão, e do NAC, Núcleo de Arte e Cultura da UFRN. Obrigada, Teodora. Agradeço ainda aos funcionários da UFRN, Igor, Érica e Nelly, que me deram um apoio incrível nessas últimas semanas, para tentar vencer a burocracia. Finalmente, agradeço a todos os participantes que se engajaram nesse sonho e que proporcionaram a realização do mesmo. Espero não ter esquecido de ninguém. Agora, eu queria colocar outra coisa. Todos nós estamos vivendo um momento crítico. Imagine as pessoas que não têm casa para morar. Nosso evento apoia as pessoas em situação de rua. Então, se vocês quiserem ajudar o Movimento Nacional das Pessoas em Situação de Rua, o MNPR-RN, foi gerado um QR Code que será disponibilizado no grupo de WhatsApp do evento. Qualquer valor que vocês queiram doar será bem-vindo para ajudar essa causa. E eu agradeço de já, em nome de todos os irmãos menos favorecidos. Agora, eu gostaria de convidar todos e todas para assistirem uma pequena amostra da nossa exposição, que está completa no site do GUAP. A cada dia mostraremos um vídeo com algumas das obras enviadas pelos participantes. Essa exposição é nossa, feita por todos nós.
Bem, agora eu vou chamar para nos falar sobre a importância da arte em tempos de pandemia as professoras Teodora Alves e Regina Rojas, ambas professoras do Departamento de Arte da UFRN. Teodora Alves é professora titular, diretora artística, pesquisadora e gestora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É diretora do Núcleo de Arte e Cultura da UFRN. Foi coordenadora de ações culturais museológicas e de memória da PROEX UFRN. Coordenou o comitê gestor do Plano de Cultura da UFRN Mais Cultura nas universidades, MINC, MEC, e diversos projetos de extensão universitária. Possui mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na linha de pesquisa Corporeidade e Educação. Coordenou grandes eventos científicos e culturais, a exemplo da SBPC Cultural em 2010 e a Teia Nacional da Diversidade. Possui livros e capítulos de livros publicados, entre eles Herdanças de Corpos Brincantes, Saberes da Corporeidade em Danças Afro-Brasileiras, Encantos da Vila, uma experiência com arte, cultura e educação. Atua no programa de pós-graduação em arte cênica da UFRN, ministrando componentes curriculares, desenvolvendo pesquisas e orientações em arte, dança, teatro, corpo, corporeidade, cultura e educação. Regina Rojas também é professora do Departamento de Arte da UFRN, tem pós-doutorado pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, doutorado em Artes Visuais pela Universidade de São Paulo, é mestre em artes pela mesma universidade, a USP, pós-graduada em História da Arte na Universidade, eu não sei falar em alemão, Colônia, Alemanha, consultora ad hoc, FAPESP, artista visual e pesquisadora com ênfase em práticas artísticas voltadas ao contexto e ao endereçamento das questões sociais e culturais que convergem para o campo da arte. Coordena o projeto Zeitgeist, estudo sobre arte em contexto, dedicado à análise e ao mapeamento da produção de arte brasileira voltada a contextos específicos. Agora eu passo a palavra a Teodora. Boa noite a todos e todas presentes no evento, não é? No primeiro Encontro Internacional de Aquarelistas. Eu tenho certeza que é o primeiro de muitos. Queria, de início, agradecer à professora Verônica, minha colega até certo tempo atrás do Departamento de Artes, atualmente ela está em Arquitetura, mas continuamos em contato frequente, ela inclusive como coordenadora do GUAP. Parabenizo o GUAP, né, pela história de quase 20 anos e por tudo que tem produzido, a importância de um projeto de extensão tão perene na universidade, né, que envolve tantas pessoas há tantos anos. Mando meu abraço caloroso ao querido amigo Vicente Vitoriano, também, que está aí nessa história desde o início. Vicente, estamos aqui emanando os melhores votos de saúde para você. Um nosso forte abraço. Cumprimentar todos os integrantes do GUAP e cumprimentar carinhosamente a professora Regina Rojas, que muito gentilmente, né, aceitou o convite de dividir essa mesa comigo. Tenho certeza que vai ser uma noite, né, junto com ela e com Verônica, enfim, com tudo que o evento vai proporcionar a vocês, uma noite agradável, espero eu, né? Acho que sim, acho que a gente está aqui realmente para ouvir e pensarmos juntos sobre algumas questões. Eu fui convidada, então, para falar um pouco sobre a importância da arte, né, nesse momento de pandemia. Vou elencar algumas questões baseadas em algumas experiências como professora, pesquisadora, gestora, e, posteriormente, a gente pode ampliar os diálogos. Eu inicio com a seguinte reflexão, né? Como espectadores de um filme, estamos vivendo o ano de 2020. Um filme onde há muitos personagens e cenas. Porém, para assisti-lo, precisamos compreender 3 elementos base. Quem são os personagens, onde estão e o que fazem. Esse filme não pode ser contextualizado apenas em um único local, pois a história dele é planetária. Nem há poucos personagens, pois a história envolve bilhões de pessoas. Sua dramaturgia não se configura por um início, meio e fim,
Haja vista que, para muitos, o fim dessa história ainda não chegou, embora para outros, infelizmente, o final foi trágico. Em um plano aberto, enxergamos a dimensão global, planetária dessa história. Em um plano fechado, enxergamos a especificidade da história em cada canto desse planeta. Em geral, esperamos que os filmes acabem com finais felizes, mas neste, o final é relativo. Não é o mesmo para todos os espectadores ou personagens. Estar vivo já é um começo. Manter-se vivo já é uma vitória. Contar a história no futuro já será um recomeço. Somos também personagens desse filme. O título, cada um poderá dar, a depender do que significa a história dele para cada um de nós. Vamos a algumas cenas dessa história. Cena 1, o contexto. Dezembro de 2019, na TV eram noticiados alguns possíveis casos de pneumonia em uma cidade chinesa. Especificamente, não é o mesmo para todos. Acho que está dando o som está ecoando. Fiz uma pausa aqui. Contar a história no futuro já será um recomeço. Vou fazer só uma pausa rápida, Verônica. Acho que está dando um eco no som de Kênia, eu acho. Não sei. Talvez seja com o microfone do computador, do segundo computador aberto. Deve ser. O microfone está desligado, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O dela. Só um parêntese. Ok, agora vai dar certo. Eu vou seguir aqui, voltando à cena 1, contexto. Dezembro de 2019, na TV eram noticiados alguns possíveis casos de pneumonia em uma cidade chinesa. Especificamente, em 8 de dezembro, a notícia era: detectados casos de pneumonia em hospital de Wuhan, na China. E em 5 de janeiro de 2020, é emitido o primeiro comunicado da Organização Mundial da Saúde a respeito de 44 casos de pneumonia de causa desconhecida. Concomitante às notícias, a vida segue seu cotidiano. Pessoas nas ruas, no ambiente de trabalho, nas escolas, as cidades vivas e pulsantes, mesmo diante de muitos problemas nacionais e globais. Mas, minimamente, a vida segue suas rotinas. A casa, tida comumente como um abrigo nos momentos de descanso, onde em sociedades capitalistas quase não se a conhece ou a reconhece, afinal, nela muitos são visitantes. Nela, dorme-se, acorda, faz-se algumas refeições. Fora dela, trabalha-se, estuda-se, resolve-se compromissos outros, até voltar a ela novamente à noite para o descanso, guardadas as devidas ressalvas para aqueles que têm casas. Como Verônica colocou, muitos não têm nem casa. E como #fica em casa, como lidar com isso? Basicamente, era essa rotina marcada no tempo do relógio, situado em algum cômodo da casa. Aquele relógio que nos apressa, que nos situa, que nos cobra, que nos regra frente aos compromissos corriqueiros. Tudo, naquele momento, parecia dentro da famosa normalidade, de um mundo que nos abriga como se fôssemos imortais. Aqui cabe uma reflexão do filósofo Merleau-Ponty, quando ele diz: o mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo. Comunico-me com ele, mas não o possuo, ele é inesgotável. As notícias, então, ainda pareciam distantes. As pessoas, em geral, se sentiam fora daquela situação de alarme. Os dias foram passando, os casos da dita pneumonia desconhecida aumentando e as mortes acontecendo. E o planeta, ainda assim, parecia seguir girando em torno do umbigo dos imortais. Aliás, o entendimento de normalidade era até então algo inquestionável para muitos. Apenas assistiam a essa cena displicentemente, acreditando talvez que fosse apenas mais uma cena de noticiário de TV, ou talvez, no máximo, algo similar ao ataque das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, trágico, porém distante de quem não lá estava. Os brasileiros, muitos de nós, por exemplo, fomos seguindo a vida, curtindo a vibe do Réveillon,
a esperança de um novo ano, verão, praia, sol, férias, carnaval. E como no Brasil dizem que o ano efetivamente só começa após o carnaval, foi justamente nesse momento, coincidência ou não, que ocorreu o despertar para a gravidade das cenas, que se sucediam a cada semana, a cada dia, a cada hora. Aquelas notícias iniciais, aparentemente distantes de nós, começaram a ganhar corpo, concretude, e se tornar uma onda que começava a chegar em outros continentes e países, e cada vez mais ia ganhando força como um tsunami. E em meio a esse oceano, finalmente ela começa a nos atingir, como se estivéssemos dentro de um grande navio, talvez o Titanic. A ficção, que aparentemente estava apenas na TV, nas mídias, no filme, começa agora a se misturar à realidade, à nossa realidade, a atingir a materialidade dos corpos vivos, corpos conhecidos e desconhecidos, vizinhos, parentes, colegas de trabalho, de alguma forma atinge a cada um de nós, alguns mais, outros menos. Cena 2, agora, de fato, os personagens somos nós. O lugar é a nossa casa. O que fazer? Talvez seja ainda uma questão sem muitas respostas. A casa, que até então era pouco habitada ou tida como local do descanso, precisa agora ser ressignificada para nos isolar, acolher, nos recolher, nos aconchegar, pelo menos em alguns momentos, talvez, para aqueles que acreditavam que iria passar rápido. Mas e o mundo lá fora? E a rotina, e a correria, e a produtividade, os produtos, os documentos, os protocolos, as escolas, as instituições, tudo isso até então existindo dentro daquela normalidade é colocado agora em xeque pela chegada de um vírus devastador. Talvez tenhamos demorado a perceber que a questão maior era, ou é de fato, a vida. Pois dela depende todas essas outras questões. Esforçávamos para entender, questionando a si próprios. Qual o sentido dessa nova realidade agora? Qual o real sentido da vida? O que seria, afinal, a normalidade? E recolhidos, começamos a vislumbrar um novo normal, mesmo sem termos o controle real da situação, apenas submetidos a ela. O que seria, então, esse novo normal? Viver em isolamento ad infinito? Utilizar os protocolos de segurança, mas voltar à convivência e sociedade? Perder nossos entes queridos, mas seguir a vida, rezar, incentivar, valorizar a ciência em busca da vacina? Um turbilhão de questões foram e são postas a todo momento. No mínimo, teríamos agora que reaprender a viver de uma maneira diferente, exercitar a paciência, nadar em águas mais tranquilas, ao menos dentro de nossas casas, já que lá fora o mundo parecia girar desordenadamente, como num chute de uma bola com guizos dentro dela, chacoalhando insistentemente e seguindo em direções incertas. Mas seria possível viver isolado nesse mundo casa, sem se sentir parte de um mundo maior? Seria possível ser insensível a tantas mortes? Como preservarmos a nós mesmos, aos nossos, sem cuidarmos do outro como parte de nós? Quais os caminhos possíveis para sobrevivermos? Estariam eles já estruturados ou teríamos que construí-los, descobri-los, atentarmos para a nossa essência e existência? Qual seria essa essência e a do outro? A sensação ou mesmo a realidade nos provocava e ainda provoca a todo momento, e em meio ao tsunami ficamos atordoados. O foco passou a ser, para muitos, a busca ou ao menos o desejo da imunidade contra a doença, mas também a imunidade contra o desemprego, a fome, os medos, as dores, os desafetos. Tudo isso passou a ser a pauta do cotidiano da população, uns mais, outros menos. Cena 3, os artistas e o respiro pela arte. Na proa daquele navio, onde fomos atingidos pelo tsunami, estavam os artistas, que foram atingidos de frente. Sem eventos, sem shows, sem exposições, sem recursos, o que fazer? Como se reinventar? Muitos artistas, coletivos, grupos, espaços culturais tiveram que buscar outros modos emergenciais de expressão e de sobrevivência financeira e existencial. Os desafios
foram de variadas ordens, sobretudo espaciais e tecnológicas. A arte, predominantemente presencial, precisava agora encontrar ou ampliar seu espaço virtual. A priori, o que era um grande problema de natureza existencial e financeira, quando possível, foi se transformando em força, em energia, em impulso para muitos artistas que conseguiram se reinventar dentro de suas casas, fugindo da onda da Covid-19. Conseguiram força para navegar em mares aparentemente mais calmos. A internet, com suas ondas e conexões, foi um canal possível. A luta ficou evidente, o grito da arte e dos artistas ressoou. O corpo, com sua potência, sua resistência, criação, sua potência, resistência e criação, começou a vislumbrar alguns caminhos, criando sua arte, expressando-a, fazendo navegar na rede, possibilitando participar de alguns editais de fomento, a exemplo da Lei Aldir Blanc, e de alguns outros editais e de correntes de solidariedade. O que ocorre conosco quando entramos em estado de criação? Como o corpo é acionado? Em que nos pautamos para criar? De onde vêm as ideias, as sugestões, as criações? Decorrem destes aspectos as seguintes reflexões. O corpo sujeito é aquele que, fenomenologicamente, materializa o humano e o permite experienciar a si mesmo e o mundo, de modo que nosso corpo somos nós, pois é nele e através dele que nos tornamos sujeitos das ações e interações vividas ao longo da nossa existência terrena. Baseando-nos nas palavras da filósofa Marilena Chauí, ao se referir à imaginação criadora, seguimos na perspectiva de que nos processos criativos em arte combinam-se elementos afetivos, intelectuais e culturais que preparam as condições para que algo novo seja criado e que só existia primeiro como imagem prospectiva ou como possibilidade aberta. A imaginação criadora pede auxílio à percepção, à memória, às ideias existentes. A imaginação reprodutora e evocadora para cumprir-se como criação ou invenção. Fecha aqui a fala de Marilena Chauí. Exatamente por isso, é possível pensarmos que, quando exercitamos nossa capacidade criativa na arte, conseguimos perceber a novidade do mundo a cada criação. Afinal, continua Marilena Chauí, o artista é aquele que fixa e torna acessível aos demais humanos o espetáculo que participam sem perceber. É aquele que passa pela experiência de nascer todo dia para a eterna novidade do mundo. O artista busca o espanto e enxerga o mundo em seu estado nascente, sempre possível de ser transformado. Fecha aspas, Marilena Chauí. Portanto, a arte, pela sua natureza criativa e expressiva, nos ajuda a viver. A arte e a cultura como direitos constitucionais, como conhecimento, como entretenimento, como inspiração e transpiração, é um direito, como direito dos artistas e de todos os cidadãos. A arte e sua importância em tempos de pandemia e em todos os tempos pode nos auxiliar a uma fala de Edgar Morin, pode nos auxiliar a pesar, repesar, deixar, descansar, imaginar sob diversos aspectos o problema, a ideia, olhar o seu próprio olhar, olhando, refletir-se a si mesmo na reflexão. Fecha aspas. Cena 4, o respiro dos espectadores. Essa mesma arte defendida pelos artistas começou a ser ressignificada por muitos outros que encontraram nela o sentido de se manter em casa, de contato com outros mundos, com outras realidades, uma espécie de porto seguro para se manter vivo, um respiro em meio ao tsunami. Eis um momento extremamente necessário a repensarmos nossa existência, a valorizarmos a nossa humanidade, nossa natureza micro e macro, a valorizarmos o que de fato nos afeta, nos mantém vivos, conectados a nós mesmos e ao outro. O exercício da percepção de si e da vida nos leva a questionarmos sobre quem somos, o que fazemos, como agimos, o que de fato importa na nossa existência e na do outro. É extremamente necessário para o bem comum. E a arte, nesse contexto, é esse lugar capaz de nos mobilizar, de nos impulsionar, de nos levar a outras percepções sensíveis, a outro tipo de lógica, com imaginação, criação, produção de conhecimento sensível,
do olhar para as mínimas coisas, dando sentido e significado a elas, inspirar-se nelas, expressá-las em movimentos, linhas, cores, sons, tudo isso é da ordem da arte, da natureza da vida. A arte que nos move, que nos mantém vivos, que gera inclusive saúde, aqui é entendida como, conforme a definição da Organização Mundial da Saúde, como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Nesse sentido, muitas pessoas, mesmo aquelas que pouco a valorizavam, buscaram na arte um canal propício à promoção de sua saúde, fizeram dos seus isolamentos momentos de criação, de apreciação, de conexão com a arte. Cena 5. Cenas subsequentes, a arte nutrindo a todos nós. Assim sendo, nas cenas subsequentes dessa história, é possível enxergarmos os artistas habitando o mundo virtual, com suas sinfonias, suas cores, suas linhas, seus movimentos, suas vozes, suas poesias e suas lutas. De modo que, mesmo nesse trágico contexto de pandemia, tem sido possível termos momentos de apreciação, criação, afeto, interação e de muita emoção. De modo que, juntos, conectados, vamos vivendo e tendo a arte como oxigênio. Que este evento possa ser um desses canais de respiro, de muita arte, nutrindo nossas vidas. Para encerrar minha fala, eu convido vocês a assistirmos um pequeno vídeo que exemplifica um dos nossos respiros nessa pandemia. Um vídeo que foi produzido, foi coreoeditado pelo artista André Rosa, a convite de uma artista norte-americana, Debbie Irons, junto comigo e com uma outra professora da área de dança aqui de Natal, Rio Grande do Norte, para que juntos pudéssemos dançar, a partir do nosso local, das nossas questões, do nosso tempo e das nossas reflexões acerca desse momento. Por gentileza, o vídeo. Muito obrigada. Day goes by, the sun comes down, moon comes up, the earth goes round. Like the tide, my mood will rise and fall again. Don't wonder if, don't ask why, question is when. Work is hard, my tools are good. All the water, chop the wood, and I get prepared for the day it takes me down again. Don't wonder if, don't ask why, question is when. I cannot break free, but I can be whole. It's up to me to claim my soul. It's a daily walk that I take toward life and hope again. Don't wonder if, don't ask why, question is when.
Obrigada, Verônica. Obrigado, Teodora. Muito lindo esse vídeo. A dança também me ajuda a passar por esses dias. Pelo menos 4 vezes por semana eu faço aula de dança pela internet. É o que me salva também, além da pintura. Maravilha. Agora eu queria convidar a Regina para falar para a gente. Obrigada, Teodora. Boa noite, Verônica. Boa noite, Teodora. Vicente, se você nos escuta, quero te mandar aqui um grande abraço e te desejar que você esteja breve de volta em casa, que esteja atravessando esse momento difícil aí, mas que esteja bem recuperado. E quero também dar boa noite a todos, a todos, a todas, a todas, todo esse grupo que está nos ouvindo. Queria começar parabenizando a Verônica, porque, de fato, a gente está vivendo essa situação, esse momento tão difícil, e eu acho que esses eventos, eles justamente nos aproximam e nos ajudam a entender melhor o que é isso que a gente está vivendo, né? E pelo menos superar a distância ou nos conectar de alguma forma e dividir de alguma maneira as nossas tristezas, as nossas alegrias, enfim. Nós estamos atravessando essa fase aí, parabéns, inclusive antes de eu começar a falar aqui, parabéns, Teodora, sua fala foi muito bonita, assim, muito inspiradora. Eu vou ser mais breve aqui, eu acabei sendo aqui convidada um pouco de última hora. Fiz algumas anotações aqui, algumas reflexões para dividir com vocês. A gente está vivendo esse momento, né, Covid-19, num momento de cultura urbana do isolamento, né, e é lógico que isso afeta todos nós de uma maneira muito violenta, a começar pelo enclausuramento, por esse insulamento que a gente vive, né, nas nossas casas, e aí essa situação de comunicação por meio das telas, né, e essas experiências via streaming audiovisual, né, que tem sido a maneira como a gente está conseguindo se comunicar. Eu ando aqui assolada pela tsunami das lives, né, o ensino também, a gente está nesse modo remoto, né, eu acho que a vida mudou totalmente, estamos encerrados dentro de nossas casas, né? E é um momento realmente, acho que a Teodora traduziu isso muito bem, para a gente repensar, né? Repensar onde a gente põe peso nas coisas, onde a gente põe valores, como a gente reavalia, como a gente se reinsere no fluxo do tempo, né? Como é que a gente se reinsere no fluxo, nos espaços também, através dessas nossas janelinhas, né? Então, é um momento extremamente, assim, desafiador, acho que para todos vocês que estão aqui com a gente, ouvindo, todos vocês devem estar enfrentando da mesma maneira como eu, como nós todos, esses desafios, essas angústias, ansiedades, e essas tentativas, ou essa vontade que a gente está tendo de se reinventar, né? Mas, assim, o artista, de alguma maneira, eu gosto muito de pensar, eu estou à frente de um grupo de pesquisa que tem um nome interessante, que é o Zeitgeist, né? E esse título, ele é um termo em alemão que quer dizer o espírito da época, né? E esse espírito da época, pensar no espírito da época, e pensar nesse momento que a gente está vivendo, me conduz a pensar que o artista, ele sempre inventa um jeito de estar no mundo, independente das condições que são dadas, né? Eu acho que o artista, ele tem muito esse jeito de entrar nas coisas, né? Enfim, e trazer para a sua audiência, para as pessoas que depois acompanham a sua produção, a maneira como ele mergulha nas coisas, né? Inclusive, essa condição dessa maneira como a gente está se comunicando, através dessa janelinha, dessa tela, me faz pensar na própria condição do artista, né? A janela dos nossos olhos, a gente vendo o mundo através dessa janela que são os olhos. Então, é como se a gente estivesse agora
atrás de mais de uma janela, vamos dizer assim. E me faz lembrar, por exemplo, de uma fala que eu gosto muito, que é uma fala do Bill Viola, que é um grande videomaker, não sei se vocês todos conhecem, mas o Bill Viola tem uma passagem que eu gosto muito, está num livro de escritos dele. E ele conta uma passagem que ele estava andando pela rua e ele estava chovendo, chuviscando, e ele tira os óculos para limpar as gotinhas de água que caíram nos seus olhos. E quando ele tira o óculos e vai limpar, ele vê que nas gotinhas que estão aí sobre os óculos dele, ele vê refletida as luzes da rua, porque era noitinha, então ele vê refletida a luz do poste, ele vê refletida a luz do carro passando. E aí ele diz que colocou de novo os óculos e começou a olhar em cima do capô dos carros e ver que cada gotinha que estava ali da chuva refletia todo esse entorno. Então, aí diz que ele teve um momento de epifania e ele corre para o ateliê dele e nesse momento ele faz um vídeo. Eu vi depois esse vídeo numa instalação, numa sala expositiva. É uma imagem gigantesca jogada na parede e tem uma torneira de um tanque e se forma uma gota lentamente, e a gota é enorme, ela é do tamanho da pessoa que está observando a cena, né? Ela tem uma escala humana dentro do espaço expositivo. E a hora que você vê a gota no ápice, antes dela estourar, você vê refletida dentro da gota a própria imagem do Viola fazendo o filme, e ele filmando, né? É lindíssimo assim, o trabalho, e me faz pensar muito o seguinte: para as outras pessoas, ou para nós, talvez para vocês, da aquarela, enfim, eu acho que se a gente estivesse andando na rua, a gente passasse pela mesma situação e tivesse que tirar os óculos para limpar as tais das gotinhas, eu não acredito que a gente teria a mesma epifania que o Bill Viola. Talvez até a gente nem tivesse visto as tais as gotinhas, né? Acontece que o Bill Viola, ele passou a vida inteira dele atrás de uma lente, de uma grande angular, de uma câmera de vídeo, filmando, fotografando, né? Então esse olho, ele é um olho aparelhado, ele tem uma extensão, ele enxerga o mundo através desse aparelhamento, vamos dizer assim, né? Que é o fazer dele também, né? Não só o dispositivo em si, mas o próprio fazer, né? Eu acho que ele enxerga coisas que nós não enxergamos, mas ele faz com que a gente enxergue depois aquilo que ele viu na obra dele. Quando eu vou ver a obra dele, eu vivo essa mesma epifania que ele viveu vendo aquela gotinha, né? Então, eu acho que nós, artistas, temos essa responsabilidade, não é? De, através dessa sensibilidade aguçada, a gente compartilhar, né? Através do nosso fazer, da nossa produção, a gente compartilhar um pouco com as pessoas a maneira como a gente vê o mundo. E eu me lembrei um pouco dessa cena por conta justamente dessa condição que a gente vive hoje, da questão aí da janela, né? Mas eu separei umas 2 ou 3 imagens aqui que eu gostaria de partilhar com vocês. Deixa eu ver se está abrindo aqui. Só um minutinho. Aqui. Deixa eu tentar pôr aqui na tela cheia. Espero que vocês estejam vendo. Já estamos vendo, sim. Ótimo. Eu pensei em separar justamente essa imagem de aquarela para a gente começar a pensar um pouquinho e partilhar com vocês, dado que o evento reúne aí um evento internacional de aquarela, né? Essa aquarela é uma aquarela que eu gosto muito, eu conheço essa aquarela já há muito tempo, é do Anselm Kiefer, né? Esse artista alemão, e o título dela, Jeder Mensch steht unter seiner Himmelskugel, quer dizer, todo homem se encontra abaixo de sua própria cúpula de céu, né?
Então, o Kiefer, ele não só fazia aquelas pinturas, mas também carregadas, né, cheia de matéria, de materialidade, mas ele também produzia aí essas aquarelas muito diáfanas, né? E é curioso porque, conforme o tempo passa e a gente vai tendo outras experiências e vendo o mundo por outros ângulos, a gente também revisita a arte, que às vezes a gente já conhecia, ou que a gente já tinha visto, com uma nova dimensão, uma nova experiência, não é? E eu acho que essa aquarela do Kiefer, ela diz muito do que a gente vive hoje, né? Essa redoma, né? Esse estar enclausurado, né? Essa condição aí de insulamento, vamos dizer assim. Então, eu acho que ela realmente é uma imagem interessante para a gente olhar nesse momento. Então, eu queria pensar por dois lados, assim. Por um lado, é essa questão da gente estar confinado dentro de casa, não é? E, por outro lado, a gente pensar o que é a questão do urbano, da cidade, né? Essa relação, né? A arte ela perdeu esse espaço de circulação, as galerias, os museus, os eventos de rua, os espaços de coletividade, né? Então, como é que a gente pensa um pouco essa questão, né? Então, acho que uma das primeiras coisas que a gente vivenciou foi ter que abandonar o ateliê, né? E aí ter que reinventar o espaço da casa. O que é reinventar, habitar a casa, né? E criar um espaço de trabalho, enfim, todas essas questões aí que vocês todos devem estar atravessando. Essa imagem é de um ateliê da Unesp, de São Paulo. Quando começou o confinamento, eu estava justamente aí na Unesp por conta do meu pós-doutorado e eu estava com um grupo de estudantes, a gente foi fazer uma vivência aí de uns meses nesse ateliê e na segunda semana já tivemos um encontro presencial, na segunda semana já estávamos todos em casa, né? Então, foi uma situação que nos atingiu de cheio. Era um grupo de alunos que estava começando na universidade, né, para aquele momento inicial assim da vida acadêmica numa universidade, e eles tiveram que voltar para casa, ficar em casa, né? Então, passamos a nos ver remotamente, foi uma experiência muito impactante e, ao mesmo tempo, muito rica, né? A gente acabou se reinventando ali. Esse trabalho que vocês estão vendo é uma obra de um desses rapazes, né? E ele estava trabalhando com bordado, na verdade, e uma das questões que eu acho que surgiu ali naquele momento para nós foi justamente essa questão do corpo, não é? Da gente estar ali encerrado nos nossos próprios espaços, muitas vezes no próprio quarto, né? E no nosso corpo. E a gente acabou pensando aí essa frase do Foucault, na verdade um texto, a gente acabou trabalhando com esse texto, em que ele vai dizer exatamente isso aqui, olha, o corpo é esse lugar que está sempre onde estamos, ele está aqui irreparavelmente, nunca em outro lugar. Meu corpo é ao contrário de uma utopia, é o que nunca está sob outro céu, é o lugar absoluto, o pequeno fragmento de espaço com o qual eu, em sentido estrito, me corporizo. Meu corpo, uma topia desapiedada. Então, essa questão do corpo, ela ficou muito presente para nós todos ali naquele momento, e também a gente passou a viver algo que, inclusive, até mesmo ontem, acho que foi ontem, a gente ainda vem vivendo eco disso, que são as questões mundo afora que estão afligindo a população negra, as pessoas desfavorecidas, né? Então, essa história do corpo, como, enfim, os problemas da discriminação racial, a questão enfim, de como lidar, né? Como populações desfavorecidas fazem para estar lidando com essa questão, como esses corpos todos se relacionam nesse momento com as dificuldades que estão aí postas, né? Foram questões que acabaram impactando
a discussão aí ao longo daquele período, né? Então, uma coisa que acho que foi bastante interessante também para a gente aí ao longo desse semestre é buscar entender, então, o que é esse zeitgeist, né? O que é esse espírito do tempo, né? E como é que a gente poderia superar e enfim, transitar nessas ondas novas do tempo aí com as dificuldades que apareciam. Uma outra reflexão que eu queria trazer aqui para a gente pensar também é uma fala que vem de um texto do Agamben, quando ele vai pensar o que é o contemporâneo, né? Então, para a gente pensar assim, a arte nesse momento, como ela pode se conduzir, eu acho interessante a gente partir um pouquinho dessa fala do Agamben. Ele vai dizer o seguinte, que o contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Contemporâneo é justamente aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente. Eu acho muito bonita essa maneira como o Agamben trata essa questão do contemporâneo, e ele vai justamente dizer do artista contemporâneo que ele está no seu tempo, ao mesmo tempo que ele olha o seu tempo como se estivesse de fora, né? Então, acho que ela ajuda a gente a pensar um pouquinho esse momento que a gente vive. E também ele traz nesse texto esse poema, né, eu trouxe somente uma estrofe para a gente ver, que também acho muito bonito, é um poeta russo que diz o seguinte: meu século, minha fera, quem poderá olhar-te dentro dos olhos e soldar com seu sangue as vértebras de 2 séculos? Eu acho que, nesse caso, esse poema do Ossip, ele joga a gente direto para essa imagem também do Kiefer, que é essa condição que a gente vive, que é uma condição de sangramento mesmo, né? Eu acho que a gente vive essa condição de sangramento, a gente está com essas veias abertas em muitos sentidos, não é só a questão da pandemia. Eu acho que a pandemia, ela trouxe para nós todas as questões que têm a ver com a saúde, com a necessidade da gente ficar em casa, mas também socialmente, politicamente, acho que os tempos ficaram muito convulsionados, né? Então, não é somente do ponto de vista da questão da saúde, que essa fala, ou essa questão dessas veias abertas, eu acho que ela também se expande para essa outra dimensão, que é a dimensão política, as dificuldades que a gente está vivendo, né? Enfim, e aí queria pular daqui para pensar um pouquinho em algumas situações em que a gente tem visto artistas trabalhando, mas trabalhando como ele faz para superar esse isolamento dentro de casa e chegar nos ambientes que seriam públicos, né? Então, uma das coisas que tem me chamado muita atenção são esses coletivos que têm trabalhado com a produção de projeção nas fachadas, nas empenas do prédio, né? Nesse caso aqui é esse grupo Projetemos, né? Um grupo, ele é nascido no Recife, esse coletivo, começou suas atividades em março de 2020 e vem feito aí essas intervenções relacionadas não só à crise sanitária, mas também a outras questões políticas, enfim, usando sempre as empenas da cidade, né? Então, se por um lado a gente está encerrado dentro de nossos corpos, dentro de casa, e nesse ambiente muito íntimo, intimista, né? Até mesmo da mesa de trabalho, do papel, do suporte. No caso da aquarela, isso é muito pertinente, porque são sempre, muitas vezes, são desenhos menores, né? São trabalhos mais intimistas, né? E então é interessante pensar esse polo, né? Desse ambiente muito assim na palma da minha mão, né?
indo para a rua, para essas empenas de prédio. E eles são muito muito atentos a cada momento que a gente vive, né? Então, vocês estão vendo que essa projeção aí diz respeito a essa situação que a gente acabou de viver, né? Desse assassinato aí no Carrefour. Mas eles vêm fazendo, né? Então, eu peguei algumas imagens do Instagram desse grupo, e se vocês fizerem uma visita ali à página deles, vocês vão verificar que não só essa questão específica aqui, mas que eles vêm tratando aí dessas questões todas que vêm nos afligindo, né? E para terminar minha fala, curiosamente, a Teodora trouxe a fala dela como se fosse um roteiro de um filme, né? E eu também pensei um pouco, quando comecei a fazer essa reflexão sobre trabalhar dentro de casa, em cima, né, da mesa de trabalho, a questão da aquarela ali, e pensar o que é o espaço da cidade como suporte, e olhando esse coletivo Projetemos, eu me lembrei desse filme incrível, que vocês devem conhecer, que é o Cinema Paradiso, de 1988, do Gilberto Tornatore, e que tem uma cena em que ele justamente tem algum problema lá, o projetista tem algum problema lá no cinema, na sala de projeção, e eles fecham o cinema e o público fica furioso porque eles queriam assistir o filme, e o projetista, ele vira o projetor e coloca o filme na empena de um prédio na frente do cinema. E eu acho muito bonito muito poético também, muito delicado, assim, mas essa disponibilidade da imagem viajar dessa maneira, né? Sair ali da salinha de projeção e entrar dentro da fachada, na fachada em frente do cinema, na cidadezinha, né? Eu até separei aqui para ver, eu não sei se a gente consegue ver, eu vou tentar interromper aqui a minha projeção e abrir de novo e tentar fazer rodar. Eu separei essa cena para a gente ver, mas se não der, eu já fiz aqui a descrição do que eu gostaria de mostrar. Aí vocês podem até me dizer, Teodora, Verônica, se vocês estiverem vendo, se estiver passando, porque às vezes pode ser que ele não passe o filme. Vocês me avisam. Bom, acho que deu para a gente ver, então era mais ou menos com essa imagem que eu queria terminar, porque é uma imagem que ela é muito feliz, não é? De poder, essa partilha, né, que ele faz da imagem de cinema na empena daquele edifício. Bom, com essa imagem eu encerro aqui minha fala, devolvo para a Verônica, para a Teodora, e desejando também que o evento para vocês seja um evento muito proveitoso, né, e que vocês possam fruir também, assim, desses fluidos, assim como essas personagens que a gente acabou de ver se deleitaram ali com aquela imagem na parede, né? Então eu desejo a todos que esse evento realmente seja um alimento, né, e que eu tenho certeza que vai ser, porque apesar da gente estar dentro das nossas janelinhas, eu acho que a arte ela consegue viajar de alguma maneira aí, a gente consegue partilhar as nossas emoções. Obrigada. Obrigada a vocês, maravilhosas falas. Ouçam os aplausos, com certeza tem vários aplausos aqui, estou vendo um monte de mãozinhas no chat lá do YouTube, as pessoas dando os parabéns, agradecendo a fala de vocês e ao evento também, estou muito feliz. E comentando que coincidência, que as duas trabalharam, na verdade, com o cinema, entremeando toda essa história, né? E que a gente... É como se a vida da gente fosse um filme que nós somos os personagens principais, na verdade, né? E a gente tem que fazer o melhor de cada um, e nesses momentos
o cinema, a dança, a pintura, ou seja, toda forma de arte é o nosso maior alento, né? O que nos faz respirar, né? Conseguir passar por toda essa tristeza, porque afinal são 165 mil mortes ou mais, né, hoje nesse país, só nesse país, imagine no mundo. E a gente fica muito preocupada, né, quando vê que, além desse sofrimento que está aquém das nossas possibilidades de resolução, acontecem sofrimentos como o que aconteceu nesses dias, né, com o assassinato do negro em Porto Alegre, que a gente sabe que é apenas um em meio de tantos que acontecem quase todos os dias nesse país e até no mundo, né? Como diz Elza Soares, na última fala que eu vi dela, ela não quer cantar mais que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Não é, a carne negra não é a carne mais barata do mercado. Ela fez questão de frisar isso, apesar dessa música ser tão forte, já basta, né, isso, de considerar que a carne negra tem alguma diferença. E aí eu queria pedir, já que não tem nenhuma pergunta no chat, eu queria pedir a vocês para ler um poema que eu recebi, que foi escrito por um menino negro, uma criança angolana. Não diz o nome da criança, né? Mas fala assim: quando nasci, era preto. Quando cresci, era preto. Quando pego o sol, fico preto. Quando sinto frio, continuo preto. Quando estou assustado, também fico preto. Quando estou doente, preto. E quando eu morrer, continuarei preto. E tu, cara branco? Quando nasce, é rosa. Quando cresce, é branco. Quando pega sol, fica vermelho. Quando sente frio, fica roxo. Quando se assusta, fica amarelo. Quando está doente, fica verde. Quando morrer, ficará cinzento. E vem me chamar de homem de cor? A gente precisa pensar que só existe uma raça, a humana, né? Não existe nenhuma outra raça mais. E nós somos todos filhos desse planetinha. Precisamos nos respeitar. Além disso tudo, eu queria eu queria ler agora uma coisa que eu escrevi quando eu estava bem angustiada no começo dessa pandemia. Inclusive, foi no outro evento que estava eu, Teodora e Regina, por acaso, né? Num programa da TV UFRN, TV Cultura, UFRN. Teodora, me ajuda a lembrar o nome do programa? Foi o programa Artes e Afetos, que fizemos no início da pandemia, através do Núcleo de Arte e Cultura e da TV Universitária. TV Obrigada, URN. Teodora. Eu tinha esquecido o nome do programa. Pois é, me convidaram e agora eu convidei vocês, né? E aí eu escrevi um textinho que fala assim: Salve-nos, Atena, é o nome. Uns presos em casa, outros presos em hospitais, todos isolados. Milhares de números, mas números são nomes. Saudades de gentes, de abraços, de amigos. Tristezas no ar. A Caetana que ronda. Um louco destemperado que grita, hidroxicloroquina. Mas o que nos salva, menina, dessa dor no peito, dessa distância, desse cheiro de solidão? Não há remédio. Invoque Atena, pegue um pincel, brinque com as cores, ouça uma música, leia um poema, dance, dance, dance. Carpe diem.
pintando, cantando, dançando. E enquanto o único meio de encontro for o virtual, transforma o desafio em aprendizagem, a angústia em cor e a dor em arte. Boa noite a todos. Fiquem em casa e, como eu não poderia deixar de dizer, fora Bolsonaro. Boa noite a todos também. Faço Vou para as meninas se despedirem e complementarem o que quiser falar. Faço minhas as suas palavras, Verônica. Nossas. Parabéns pela abertura e que o evento seja muito proveitoso aí, de muito afeto e muito conhecimento, muita arte, muito respiro. Parabéns, gente. Boa noite. E muita leveza, né? Porque aquarela é só leveza, né? Boa noite a todos. Obrigados a todos que ficaram nos assistindo até agora. Amanhã de manhã a gente volta, né? Às 9h estamos com Carlos Avelino. E vamos que vamos respirar arte nesses dias, vamos liberar nossas tensões e pintar bastante. Muito obrigada, meninas. Boa noite. Boa noite.